Estava pensando hoje aqui sobre várias formas como Deus intervém na vida do cristão e como Deus interviu também quando todos nós pecamos e estávamos destituídos da glória de Deus. Pensando nisso, eu resolvi elaborar aqui para nós e mostrar de forma clara o poder de Deus e quais poderes de Deus que ele faz a atuação. A gente vê que na palavra de Deus, a maioria das vezes, sempre podemos dizer assim, que ele atua com o seu poder. No poder para a libertação, no poder para a cura, no poder para controlar e no poder sobre enfermos. O nosso pensamento, a nossa meditação hoje vai começar com um versículo chave que está em Jó, capítulo 25, versículo 2, que vai nos dizer assim: o domínio e o temor pertencem a Deus. Ele impõe ordem nas alturas, que a ele pertencem. Ou seja, o domínio ele se encontra nas mãos do Criador. Aquele mesmo que teve as mãos para criar é o mesmo que tem o domínio para dominar o que há e existe na terra. Ele é acima de todos. Esse é o Deus, o qual não vemos, mas sabemos que ele existe. E na palavra de Deus, ele demonstrou o seu poder. O poder sobre os céus e a terra é um exemplo dele, o qual podemos citar em Gênesis capítulo 1, no versículo 1, que vai nos dizer assim: no princípio Deus criou os céus e a terra. Quando Deus fez a criação, é o poder de Deus sendo manifestado pela sua palavra, pelo poder da sua palavra, as ações sendo criadas por ele. Então ele criou pelo poder de sua palavra os céus e a terra. Essa é uma representação, uma apresentação do poder de Deus. Salmos capítulo 95, do versículo 4 ao versículo 5 vai nos dizer: nas suas mãos estão as profundezas da terra, os cumes dos montes lhe pertencem. Dele também é o mar, pois ele o fez, as suas mãos formaram a terra seca. Aqui está falando sobre a terra, que Deus criou a terra, que Deus criou as montanhas e que tudo que está na terra, nas montanhas, é dele. Porque pelo poder da sua palavra, ele criou as ilhas, criou as montanhas. O Criador, ele tem poder para criar, assim como poder para destruir também. Um exemplo disso bem claro é quando a humanidade se corrompeu. Eu creio que muitos de vocês já devem ter pensado sobre isso, ou lido, ou alguém já tido falado para vocês, quando a humanidade se corrompeu e Deus envia um dilúvio. Foi a intervenção do poder divino pela corrupção humana. Deus interviu usando o seu poder para tirar a maldade da terra, vamos dizer assim. Mas Deus também ele tem o poder para nos resgatar. Deus ele nos resgata, porque sem ele nós não somos nada, mas ele sem nós continua sendo Deus. E o poder de Deus manifestado no resgate das nossas almas e também no resgate de todas as pessoas que se corromperam. Veja bem, quando a gente pensa na palavra resgate, nos dá uma ideia muito bem clara de resgatar. A palavra de Deus fala que o Filho do Homem veio buscar o que se havia perdido. Ou seja, ele é o resgate. E ele tem poder para isso, para resgatar. Ainda que fôssemos nós não teríamos condições de resgatar uma alma. Porque o preço de uma alma já foi pago. E nossos recursos humanos,
esgotariam antes mesmo de tentar comprar essa alma. A gente não consegue, porque tal sacrifício somente Jesus Cristo o fez. E ele nos resgatou através de seu filho, enviando seu filho amado para morrer por nós. Ele nos resgatou das trevas para a luz. Vamos ler em Colossenses, capítulo 1, do versículo 13 ao versículo 14. Pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. É um exemplo do poder de Deus que só se encontra na mão deles. Somente Deus pode dar, através de seu Filho, a vida eterna. Somente Deus pode dar esse privilégio àquele que crê e confessa a Ele como um pecador e o recebe como Senhor e Salvador da sua vida. Não há outra salvação que não seja no nome do Senhor. Não existe salvação em outra pessoa a não ser a pessoa de Jesus Cristo, o Salvador. Isso é muito importante. Mas não só os domínios, não só o poder para nos resgatar, como ele nos fez para todo aquele que recebe a ele, mas também ele tem poder, a autoridade sobre os demônios. De forma nenhuma, nem os anjos, nem os seres celestiais estão acima de Deus, porque ele é único e verdadeiro. O poder sobre os demônios. Em Lucas, capítulo 8, vai nos contar uma história de um homem que estava com um espírito possessivo por demônios. E Jesus expulsou. Ele pergunta o espírito como é o nome dele. Tem outros relatos também nos evangelhos sinóticos. Ele vai perguntar como que é o nome dele, e ele vai responder que o nome dele é Legião, porque eles são muitos. Mas ele fala: veio nos atormentar antes do tempo. Ele sabe muito bem que o que aguarda eles é sim o lago de fogo para condenação eterna. Não há perdão para anjo. Não existe perdão. Deus não dá essa possibilidade. E aqui é manifestado o poder de Deus sobre os demônios. Lucas capítulo 8, versículo 29, nos vai dizer: pois Jesus havia ordenado que o espírito imundo saísse daquele homem. Muitas vezes ele tinha se apoderado dele, mesmo com os pés e as mãos acorrentados e entregue aos cuidados de guardas, quebrava as correntes e era levado pelo demônio a lugares solitários. Ou seja, aqui temos o poder de Deus. Quando Deus pediu, ordenou que aquele demônio impuro saísse, todo demônio impuro saísse dali, ele na mesma hora ele saiu. Tanto nós podemos comparar com a tentação no deserto. Jesus Cristo fala: Satanás, aparta-te de mim. E no mesmo instante ele apartou e os anjos veio a servi-lo. Então é o poder que Deus tem sobre os demônios. O poder de expulsar, de dar a libertação daquele que está preso. O poder sobre a natureza. Tem uma passagem que está em Lucas também, em capítulo 8 também, que vai nos dizer sobre uma tempestade que houve e Jesus repreendeu seus discípulos primeiramente e depois a tempestade. Porque o que aconteceu? Estava ali dormindo o Senhor e eles acordam o Senhor e dizem: Senhor, não se te dá que pereçamos, que morremos. Então o Senhor vai, acorda, primeiro ele repreende os discípulos e depois a tempestade, o vento e a violência das águas. Ou seja, aqui é o poder de Deus manifestado sobre a natureza. Lucas capítulo 8, versículo 25. Ele se levantou e repreendeu o vento e a violência das águas.
tudo se acalmou e ficou tranquilo. Onde está a sua fé? Perguntou ele aos seus discípulos. Amedrontados e admirados, eles perguntaram aos outros: Quem é este que até os ventos e as águas dá ordens e eles lhe obedecem? Aqui está sendo manifestado o poder de Deus sobre a natureza. Ele tem o poder de acalmar a natureza. E o poder de Deus, por último, sobre o tempo. O tempo é uma coisa importante e a palavra de Deus nos diz, não estou me recordando ao certo, mas em Eclesiastes nos vai dizer sobre o tempo, que tudo há tempo. E o poder de Deus também é manifestado no tempo. Um exemplo que a gente tem que tem na palavra de Deus é em Isaías capítulo 38, versículos 7 a 8, que Deus manda um sinal para cumprir uma palavra que ele havia dito. Eu não vou entrar em muitos detalhes aqui, aprofundadamente, mas se vocês depois tiverem interesse, vocês podem estar lendo o contexto. E o que acontece? Aqui, o que acontece? Tinha um sol declinado do relógio de Acaz. E o tempo volta no tempo. Os ponteiros do relógio voltam no tempo. E esse era um sinal de Deus enviado. Um sinal de Deus que ele enviou. Vamos ler em Isaías 38, versículo 7 e versículo 8. Isto te será da parte do Senhor como sinal de que o Senhor cumprirá esta palavra que falou. Eis que farei retroceder 10 graus a sombra lançada pelo sol declinante no relógio de Acaz. Assim retrocedeu o sol os 10 graus que já tinham declinado. Ou seja, apenas quem pode voltar no tempo, voltar o tempo, ter o poder sobre o tempo, é Deus. Ele sim pode voltar o tempo em coisas que ele quer, porque ele sabe o que vai acontecer tudo no futuro, quanto tudo que aconteceu no passado. Ele conhece nós desde o ventre da barriga de nossas mães, ele já nos conhece. E Deus, ele manifestou o seu poder sobre o tempo nessa situação aqui. Manifestou o poder sobre o tempo com o propósito de ser um sinal. É muito importante termos em mente que somente Deus tem poder. Ele é um médico da alma, ele cura as pessoas. Mas a cura maior que devemos ter e prestar atenção a cada dia em nossas vidas é a cura do pecado. Ele tem poder para isso. Portanto, se hoje você ouviu isso e você está com enfermo, você não está curado dos seus pecados, você não está, vamos dizer, purificado pelo sangue de Jesus Cristo, você não está ainda em comunhão com Deus. Pois saiba que na palavra de Deus fala que todo aquele que o recebe, deu-lhes o poder de tornarem-se filhos de Deus. Se você quiser hoje ter o poder de ser filho de Deus, você pode. Basta você crer e confessar os seus pecados ao Senhor Jesus. Ele tem o poder para restaurar, restabelecer as vidas. Não estou dizendo que o Senhor vai mudar a sua situação do dia para a noite, mas que a glória e o nome do Senhor vai ser honrado em nossas vidas. Isso é muito importante, e levar a palavra de Deus a sério é também muito importante. É uma função que a gente deve levar a todos os dias, todo dia, para cada pessoa. O poder de Deus, ele é forte. Nós vimos o poder de Deus sobre o tempo, o poder de Deus sobre a natureza, sobre os demônios, para nos resgatar. Portanto, hoje eu te digo, se você ainda não foi resgatado pelo poder de Deus, aceite hoje
essa grande salvação. Porque Deus tem poder sobre o tempo. Porém, o tempo irá acabar. E você não pode ficar esperando tanto tempo para ter a segurança da vida eterna. Essa foi a palavra que Deus colocou no meu coração. Se porventura faltou algo da minha parte que eu não disse, ou que ficou faltando, que Deus acrescente nos corações de cada um de vocês. E que essa palavra possa estar como semente, frutificando em cada coração de cada alma que está vendo, assistindo. Que a graça e a paz no mais abunde em vossos corações.